Érica e eu vim aqui falar um pouco sobre a depressão, como é a minha experiência em viver essa doença que para muitos ainda é tida como frescura, como falta do que fazer. Ainda, infelizmente, vivemos num mundo que existe muito preconceito contra falta de informação, até mesmo dentro da nossa família. É muito difícil, às vezes, a convivência e a compreensão dos que estão ao nosso redor. Além da depressão, eu também tenho a síndrome do pânico. Também convivo com um transtorno de personalidade chamado borderline. Para quem não conhece, o borderline é como viver na fronteira. É uma pessoa ainda que não tem uma identidade firmada. É uma pessoa 880 e com o humor muito instável. E para mim é muito difícil lidar com tudo isso. Demorou muito tempo para que eu reconhecesse, para que eu entendesse o que é a depressão, em qual estágio que eu me encontro, como lidar com ela, principalmente a síndrome do pânico. Foi algo que para mim foi um dos maiores desafios e ainda é um grande desafio para mim. A síndrome do pânico eu descobri em 2004 para 2005, antes de eu me mudar para a Inglaterra. Eu simplesmente comecei a sair de casa e não conseguia pegar um ônibus, não conseguia ficar em lugares fechados, simplesmente começava a passar mal, sem conseguir respirar e precisava sair daquele lugar urgentemente. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu achava que podia ser qualquer outra coisa, mas desconhecia o que é síndrome do pânico. Até o dia que eu estava em viagem e tive que voltar para casa devido a ter que fazer a mudança, a ter que me desfazer das minhas coisas para poder recomeçar uma nova vida aqui na Inglaterra. Não tinha noção do que me esperava e nesse momento eu estava muito fragilizada, inconscientemente ou conscientemente, eu não sei explicar, mas na época eu saía de casa e passava muito mal. Até o dia que, quando eu consegui chegar na minha casa, eu estava em viagem, foram 6 horas de viagem até Florianópolis. Eu acordei, saí normalmente, até bem próximo da minha casa, e comecei a passar muito mal. De repente me veio um calafrio, aquela vontade de sair correndo. Eu quero a minha casa. Fui correndo para casa do nada. Cheguei em casa, me bateu um desespero maior ainda, um ataque cardíaco, como se eu fosse morrer, e fui buscar ajuda dentro do meu prédio. E até que eu caí em convulsão, me levaram para o hospital e falaram: olha, você tem síndrome do pânico. E eu, nossa, o que é isso, né? Pânico de quê? Até ontem eu estava muito bem. E isso ainda sem conseguir entender nada. Na época, o meu namorado, que hoje é pai do meu filho, mas não estamos juntos, ele foi me buscar no Brasil à base de remédios. Foi muito difícil eu entrar dentro de um avião e ter que vir para cá. E desde então a minha vida mudou muito. Aquela menina que era tão ativa, que não tinha medo de nada até então, eu simplesmente deixei de fazer tudo que eu gostava, eu deixei de sair,
Pegar um ônibus era um desafio muito grande, um trem, um avião, e isso dificultou muito a minha vida em todos os sentidos. Simplesmente, de repente, eu criei um medo absurdo de tudo. E por muito tempo esse medo me paralisou. Eu deixei de viver, a minha vida simplesmente passou. Foi escrita em branco. Devido às minhas dificuldades, eu perdi muita coisa na minha vida, eu perdi pessoas na minha vida, eu perdi momentos. E não foi por falta de esforço. Antes de alguém falar que você precisa se esforçar mais, é muito melhor alguém simplesmente estender a mão quando você mais precisa. Hoje eu evito estar perto de pessoas porque eu não gosto dos julgamentos, eu sempre estou preocupada com o que aquela pessoa vai pensar de mim. Hoje eu desaprendi a conviver com as pessoas e isso para mim tem sido uma luta muito grande. Procurar um psicólogo não é fraqueza. Procurar um psicólogo é porque você é muito forte e você reconhece que você é fraca e você precisa de ajuda. Até mesmo biblicamente, temos Elias, que passou por momentos difíceis como esse, do qual ele simplesmente perdeu a vontade até de comer. E a depressão é isso. Tem dias que você tá bem e tem horas que simplesmente você não quer mais levantar. Você quer estar dentro de um quarto escuro, vendo a vida passar na janela. Você não tem vontade de se alimentar, você não tem vontade de fazer nada. Você às vezes não consegue nem olhar para o teu filho. Aqui na Inglaterra é muito difícil porque a depressão ela é vista como o incapaz. Você é incapaz de cuidar de si, você é incapaz de cuidar do teu próprio filho. Eu fiquei 7 meses numa justiça lutando para não perder o meu filho. Porque é muito fácil você acusar alguém que tenha depressão, que tenha essa dificuldade, mas você não proporcionar nenhum tipo de ajuda. Toda ajuda que eu busco é através dos livros, é através da Bíblia, é através de pessoas que passam por isso. Ano passado eu fui para uma clínica por 10 dias num programa de depressão e ansiedade, onde eu aprendi muito sobre a importância da alimentação, alimentos que pessoas com depressão não devem consumir porque aumenta a ansiedade. Aprendi sobre a mente, o que isso causa na nossa mente. Busquei também essa confiança em Deus, porque nós somos um membro, nós somos um corpo, e se algo não está a funcionar, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Hoje eu tenho a fibromialgia, eu tenho o vitiligo, são marcas da minha dor. São marcas que o meu organismo produziu devido ao meu emocional. Então o corpo ele reage, o físico reage, a nossa nutrição, a nossa mente. E se hoje eu estou aqui, é devido a Deus. Muitos tentam o suicídio não porque deixaram de amar a vida, ou porque são egoístas, ou são pessoas ingratas. O suicídio muitas vezes é porque aquela pessoa está cansada de carregar essa dor. O suicídio muitas vezes não é para chamar atenção para si. É um grito de socorro. Aquela pessoa não quer morrer. Ela simplesmente cansou. No momento do desespero, uma pessoa com depressão, ela não consegue discernir.
ela não consegue pensar porque a sua visão, ela está completamente alterada. Ela não tem a liberdade de decisão. É uma prisão. Você está ali com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Eu não sei lidar com perdas, com abandono e com rejeição. Ano passado, eu abandonei a minha casa, eu abandonei o meu filho, porque eu fui abandonada dias antes do casamento. E eu simplesmente larguei tudo. Não tinha mais esperança de nada. E não foi por falta de querer. Eu simplesmente estava sem chão. Eu não conseguia controlar as minhas emoções. Elas estavam muito confusas na minha mente. Mas graças a Deus, Deus me proporcionou uma clínica, Deus levantou pessoas para me ajudar. E hoje eu estou aqui a falar. E se eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus também, que não desistiu de mim. Porque por mais quebrada que você esteja, por mais dificuldade que você esteja passando, a fé, a confiança em Deus, ela é muito importante. Se você perder isso, você perde tudo. E alguma coisa dentro de mim falava, filha, continua. Porque eu tenho um serzinho pequenininho que ainda precisa de mim. E ele é meu combustível, ele é a minha vida, que é o meu menino. E ele olhava para mim e falava, mamãe, não acabou, você tem a mim. E ao olhar os olhos dele, eu podia ver o amor de Deus. E isso até hoje me mantém firme, forte, mesmo quebrada por dentro. É o amor que sustém a gente, e esse amor só vem de Deus. Sabe? A nossa luta, primeiramente, ela vem na mente, para se tornar física. E a fé, ela é comprovada, o quanto ela melhora alguém que está com um câncer, que está aí numa fase muito difícil da vida. Em Efésios 6, 12, 13, diz assim, porque a nossa luta é contra o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de que terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Sabe, cair, desanimar, tudo isso é ser humano. Quantas pessoas temos dentro da igreja, próprios líderes, pastores, que não sofrem de depressão e têm medo de falar pelo preconceito. Cadê o nosso amor? Cadê a nossa compaixão? O suicídio é algo real. A nossa luta não é só física. E o inimigo, ele sabe as nossas fraquezas e ele usa isso para nos atingir. Muitas pessoas ainda brincam e rotulam as pessoas com algo muito sério. Quantas vezes não vemos por aí, ai, essa criança é hiperativa. Ai, mas essa criança ou essa pessoa é bipolar. Você sabe o que é um bipolar? Você sabe o que é uma criança sofrendo com uma dificuldade de ser hiperativa? Não fala coisas que machucam. Isso pode destruir uma vida, o que você fala para os outros, sem amor e sem compaixão. Eu cheguei a ouvir, eu não quero estar com uma mulher doente como você. Eu não tenho emocional. Você não trabalha. Você sempre está triste.
Isso me fez um mal tão grande. E mal essa pessoa sabia que eu estava prestes a me matar pelas coisas que ele me disse. Estenda a tua mão antes de dizer para alguém que ela precisa se esforçar mais para sair dessa condição. E uma coisa eu tenho aprendido, que Deus ele vai moldando a gente nas nossas fraquezas. Eu não estou curada ainda. Eu não posso ainda. Mas eu tenho esperança que um dia eu não vou precisar dos remédios. O meu filho, ele conhece as minhas dificuldades. Ele sabe quando eu não estou bem e eu não escondo isso dele. E é tão bom saber que a gente tem alguém que se importa com a gente. Por isso, você que está escutando, não desista. Mesmo que esteja difícil, mesmo que alguém esteja te abandonado, mesmo que você esteja sozinha cuidando do seu filho ou dos seus filhos, mesmo que muitos não te entendam, mesmo que você seja órfão, mesmo que a sua família fale besteira ou não entenda, tenta focar naquilo que Deus diz que você é, porque você não é a depressão. Você não é as tuas dificuldades ou nem um transtorno. Isso, infelizmente, pode ser genético, pode ser traumas infantis, pode ser coisas que aconteceram durante o percurso, pode ser um desequilíbrio químico no cérebro e você precisa sim da medicação. Então busque ajuda e lembre-se que ninguém, nada e nem ninguém vale a pena você perder a sua vida, a vida eterna, por causa de alguém. Esse não é o plano de Deus pra gente. Então continue, mesmo que seja em choro, mesmo que você não consiga orar sozinha, peça ajuda, busque ajuda, porque Deus não desiste de você. E tem muita gente na mesma situação que você. Essa é a minha mensagem para você.